Antes de começar esse treinamento, eu, Vera Lourenço, quero agradecer a organização do Top of Mind de RH 2023 pela oportunidade de a gente falar sobre assuntos tão importantes que a comunicação como Power Skill. Nós que somos finalistas em 2 categorias, na categoria Treinamento e Desenvolvimento e na categoria Empresário de Destaque, Empresa Fornecedora, eu, Vera Lourenço. Então, nosso muito obrigado, nossa gratidão a todos vocês que vão nos ouvir agora e também vão votar na gente. Olá, eu sou Vera Lourenço, CEO da Fala Company, e somos um dos indicados ao Top of Mind de RH 2023. Vamos falar de um assunto muito importante, liderança, mas um assunto específico de liderança. Vamos falar de comunicação. Comunicação como Power Skill. E vou contar para vocês, antes de começar, um pouquinho sobre a Fala Company. A Fala Company já atendeu mais de 20 mil alunos no mundo inteiro, além de estar presente em 15 países, com atuação reconhecida e 32 anos de mercado. Nós somos Great Place to Work e recebemos em 2021 o selo Prêmio Ser Humano. Além disso, temos clientes de renome, como vocês podem ver aqui, e conhecer um pouquinho mais sobre a gente. Vamos começar? A comunicação é o power skill mais importante dentro da liderança. Por quê? Porque essa comunicação é tida como power skill. Power skill é uma denominação que veio mostrar de competências tão importantes, porque ela transforma empresas. Power é poder e power transforma empresas e pessoas. Todo o processo de liderança se desenvolve pela comunicação. Por isso, a comunicação é tão importante. O que é a comunicação assertiva para você? Muita gente pensa que comunicação assertiva é comunicação direta, mas muitas vezes se confunde também assertiva com comunicação violenta e dura. E não é sobre isso. Comunicação é um complexo. E o que é comunicação exatamente? Comunicação engloba linguagem corporal, palavras e tom de voz. O tom de voz nosso, a gente pode ser o tom de voz duro e falar, não, eu falei tão simples. Isso muda tudo dentro de uma empresa. Então, o tom nosso, se a gente quer fazer um tom de liderança, um tom participativo, a gente tem que diminuir o tom de voz. Quando a gente aumenta o tom de voz, fala de uma forma mais dura, isso impacta as pessoas de forma negativa. Então, também o tom de voz é muito importante dentro da comunicação assertiva. O que faz uma boa comunicação? Uma boa comunicação, ela ajuda tanto que pode, inclusive, melhorar a produtividade. Quando a gente tem um bom relacionamento, se comunica de forma fluida, isso ajuda as empresas e as equipes a entregarem melhores resultados. Além disso, melhora relacionamentos com a equipe. Por quê? Se você se comunica de uma forma agradável, de uma forma sincera, de uma forma sempre positiva, você melhora os relacionamentos e também os resultados. E, por fim, ajuda as pessoas a venderem projetos e ideias. A gente vende projetos e ideias o tempo todo. Quando a gente está aqui interagindo, eu estou vendendo uma ideia para você, eu estou vendendo um projeto para você, um projeto de você melhorar a comunicação dentro da sua empresa. Mas quais são as barreiras da comunicação? Será que você consegue perceber os sinais? Timidez ou dificuldade de expressão pode levar a problemas de entendimento. A pessoa pode ser tímida? Pode, mas ela precisa aprender a se comunicar bem para quebrar o gelo, para quebrar os problemas de comunicação, quebrar essas barreiras. A outra coisa é excesso de informação. Muitas vezes os líderes, eles passam tantas informações, exigem tantas coisas ao mesmo tempo da equipe, que a equipe não sabe por onde começar e o que priorizar. Então, acaba tendo uma falta de clareza na priorização. A pessoa não sabe o que fazer antes ou depois. Então, excesso de informação também é um problema na comunicação. Priorize, coloque em ordem, sei o que você quer. O outro problema são ideias pré-concebidas. Então, as coisas são assim porque tem que ser assim. Ideias pré-concebidas levam a desvio de interpretação. Muito importante a gente ter consciência disso. Além disso, nós temos emoções à frente da mensagem. Cuidado quando você estiver muito emocionado a respeito de uma determinada situação. Irritado, sem paciência, porque às vezes a mensagem sai errada para o interlocutor. Então a gente vai ter uma irritação, uma comunicação violenta, uma incompreensão por parte da equipe ou do seu interlocutor. E por último, a ansiedade. Muitas vezes a ansiedade, a pressa de se comunicar, faz com que as informações saiam truncadas e os resultados saem desalinhados, porque as mensagens não são claras para a equipe do que você quer.
Então, é muito importante entender que a gente tem que se acalmar e parar para refletir antes de comunicar. Porque se a gente não comunica bem, a gente não pode esperar que o resultado seja aquele que a gente quer. Então, a gente tem que ter clareza na comunicação para melhorar os resultados. E como resolver essa questão? Nós temos 4 tipos mais importantes de comunicação. A comunicação verbal, a comunicação escrita, a comunicação visual e a comunicação não verbal e gestual. Vamos começar pela comunicação verbal. Se coloque no lugar do outro. Quando você estiver falando, olhe se o outro está prestando atenção. Se está claro para o outro, você às vezes pode ver nos olhos da pessoa se está claro o que você está falando. Avalie as suas emoções do interlocutor. Será que a pessoa está calma, tranquila para ouvir o que você precisa falar? Para ouvir o feedback? Ouvir o pedido que você tem para fazer? Entenda as reações e os porquês das reações também, porque isso vai ajudar na forma com que você vai falar. Pratique a escutativa. E aí a pessoa pode me perguntar, o que é escutativa? Escutativa é só escutar? Não. Escutativa também é muito importante saber fazer as perguntas corretas. Saber fazer perguntas boas para escutar melhor também. Além disso, pense em soluções ganha-ganha. Se eu estou falando alguma coisa verbalmente, como é que eu ganho e você ganha? Se você fizer isso, o que você vai ganhar com isso? E resultados você vai ter? Que resultados você vai ter para você, para a empresa, etc. Deixe isso claro nas relações ganha-ganha. E, por fim, verifique o entendimento do interlocutor antes de prosseguir. Você entendeu do que eu estou falando? Você acha importante que eu estou falando sobre comunicação? Faz sentido para você pontuar as coisas, os pontos dos líderes da sua empresa para que eles entendam como se comunicar melhor? Eu verifico com você e depois eu vou prosseguir. Demonstre interesse real na pessoa, esteja atento no momento de comunicação. É olho no olho. Eu aqui, você ali. Você é importante para mim. Por isso que eu me comunico melhor com você. E grandes líderes, a gente entende, se comunicam com fluidez, estão sempre atentos aos outros, ao ambiente, à maneira dos outros reagirem a você. Como melhorar a comunicação escrita? Já parou para pensar a respeito? Muita gente escreve e não para pensar como melhorar a comunicação escrita. Mas vamos falar a respeito, e isso é muito importante e pode fazer grande diferença nos resultados também. Existem 7 máximas dos e-mails. Primeira coisa, pense no objetivo. Se você vai escrever algum e-mail, alguma carta, algum texto, pense no objetivo. O que você quer conquistar ou conseguir através daquele e-mail? Segundo ponto, qual é o tom que você vai usar na linguagem? Você vai usar um tom informal ou um tom formal? Para quem que você está escrevendo? Você quer que a pessoa se distancie de você ou que a pessoa se aproxime de você? Isso vai fazer toda a diferença na sua comunicação. Mantenha uma linguagem simples. Cuidado com a linguagem técnica, o advocatês, o medicinês, o farmoquês, porque tem gente que vai receber esse e-mail e não vai entender. Evite a voz passiva. Entende-se que quem entende, quem está falando, quem é o dono daquela mensagem. Então é muito melhor colocar a primeira pessoa do plural, na primeira pessoa do singular e tratar as pessoas diretamente e não na voz passiva. Evite prezado, atenciosamente, etc. Porque, de novo, são linguagens que afastam a pessoa. Então você vai usar um tom mais amigável e vai usar olá, bom dia, boa tarde, abraços amigos, abraços cordiais, se aproximando da pessoa do outro lado. Isso também faz diferença. E, de repente, o que você pode fazer também é usar emojis, dependendo do tipo de comunicação que você tem com outra pessoa. Os emojis, a gente sabe, através do WhatsApp, também aproxima as pessoas e mostra as emoções de uma outra forma, né? Por último, se tiver pontos a falar, use bullet points, ou se tiver perguntas, porque isso vai facilitar para as pessoas para responderem. Muita gente não para pensar a respeito. Se você numerar as perguntas, a pessoa pode também numerar as respostas ou mesmo responder ao lado. Então, isso facilita o e-mail de retorno, facilita a resposta. E no final, use uma pergunta, um call to action, que é CTA, uma chamada para ação. Se você quer que a outra pessoa faça alguma coisa no final do e-mail ou em resposta ao e-mail. Porque se você terminar falando, caso precise, estou à sua disposição, você fecha a comunicação e acaba o vai e volta. Então, você precisa acabar. Quando podemos marcar uma reunião? Quando posso ter seu retorno?
Quando você pode me dizer mais a respeito? Então, sempre finalize com call to action. E na comunicação visual, o que precisamos saber? A comunicação visual é tudo. É como você se veste, é o que você apresenta, é como você fala, é tudo que você usa visualmente. Legal. Então, sorria, porque você faz parte da comunicação. Muita gente acha que comunicação visualmente é só o que você está apresentando, mas isso também faz parte da comunicação. Então, o que você apresenta é alegre, então você traz uma alegria. É informal, você traz informalidade. São pessoas, você se interessa por pessoas. Então, a sua comunicação visual também diz muito a respeito de quem você é e que tipo de empresa você tem. Então, preste atenção em que elementos visuais você vai utilizar. Pessoas, gráficos, cuidado para não usar muitos textos, né? Use pouco texto e mais imagens. A gente tem que lembrar que 80% dos brasileiros são visuais. Então, abuse das imagens. Imagens falam mais que 1000 palavras. A gente já tem essa máxima e é realmente importante usar imagens. E use perguntas retóricas. Como você faria nesse sentido? O que você faria nesse sentido? Para que a pessoa reflita a respeito. Então, a comunicação visual é muito importante. A gente não para pensar que a gente também está falando muito sobre a gente quando a gente apresenta. Encante a plateia, independente do assunto. Não interessa se você vai falar de números, de coisas muito técnicas, muito matemáticas. A plateia é plateia. Plateia quer estar disponível, quer estar atenta, então você precisa encantar. E na comunicação não verbal gestual, você é a sua mensagem, lembra? Olho no olho. Se eu estou falando com você, eu olho para você. E se a gente tem uma plateia grande, olhe para todos. Valorize cada pessoa na sua plateia. Cuidado com a posição das mãos. Assim não dá e outras coisas não dá. Então, movimente, porque o movimento cria movimento para as pessoas. Se a gente fica muito parado no mesmo lugar, hoje aqui eu estou no mesmo lugar porque a gente está gravando, mas se eu fico no mesmo lugar, é chato, é monótono para quem está assistindo. E quando apresentar, caminhe normalmente, caminhe muito, troque ideias, olhe no olho, movimente-se, use as suas expressões e sorria sempre que possível, porque, de novo, essa dica a gente repete porque tem muita gente que esquece. Vocês conhecem o SWOT, mas eu, como coach e executiva, treinadora de tantos líderes, criei um SWOT de comunicação para ajudar os líderes a entenderem melhor o que são os pontos fracos, o que são os pontos fortes, que oportunidades eles podem criar, que ameaças eles podem ter se não melhorar a comunicação. Essa se tornou uma ferramenta indispensável em treinamento de liderança, porque com a comunicação, com a melhor comunicação, a gente pode tudo. A gente alcança os resultados e até tem entregas melhores. Então, eu recomendo fortemente para vocês utilizarem o SWOT de comunicação dentro da sua empresa e obterem também melhores resultados. Lembre que a sua comunicação diz muito sobre você. Diz muito sobre a maneira que você é, a maneira que você interage, e a gente sempre tem que melhorar na comunicação. Não pense que a sua comunicação é perfeita. A minha também não é. Eu também tenho que melhorar. A gente tem que entender que pontos a gente pode ainda melhorar, que relações melhores a gente pode estabelecer para que os resultados da empresa, do seu time, os seus resultados sejam cada vez melhores. Pense muito em comunicação na hora de criar um treinamento de liderança e de equipes de alta performance, porque é exatamente sobre isso. Lembre sempre de usar elementos da comunicação, que eu sempre falo, que é a trilogia do bem, que é a gratidão, elogio e reconhecimento. Na comunicação, esses 3 elementos são essenciais. Você precisa agradecer, dizer obrigado, você me entende, obrigado por me entender, obrigado por me ajudar, obrigado tem que usar muito no seu dia a dia. Além disso, elogie as pessoas, porque elogia abre o canal de comunicação e faz com que as pessoas queiram escutar mais elogios. Então, elogie, valorize pequenas coisas e pequenas ações dentro da sua empresa. E, por fim, reconheça as pessoas que trabalham com você. Use a sua comunicação para isso. Prepare um certificado, uma medalha, um troféu, um chocolate, qualquer coisa. Mas reconheça as pessoas que estão dia a dia com você. Usando a trilogia do bem que eu criei e a trilogia que eu também chamo de trilogia da produtividade e a comunicação bem feita, você vai mudar o estilo de liderança que você tem. Comunicação é parceria.
é alinhamento, é entendimento, é um genuíno aperto de mão. Com a comunicação, a gente já conseguiu tantas coisas dentro da nossa empresa. A gente tem uma equipe hoje grande, feliz, animada, porque a gente traz isso dentro da nossa comunicação. A gente permite trocas muito positivas, a gente sempre olha o lado positivo das coisas. A gente não vê o problema, a gente foca na solução. E comunicação é sobre isso. Pense no que você pode melhorar e converse com a sua equipe. Pede para a sua equipe trazer ideias para vocês. Porque não são todas as ideias, tem que vir dos líderes. Deixe que a sua equipe apresente um plano de ação de comunicação para você. E você vai se surpreender. É tão legal quando a gente faz isso dentro das empresas. E a surpresa dos líderes, uau, ele não tinha pensado nisso. Eu adoro essa frase. Acontece? Faça isso você também. Eu quero que você também transforme a sua empresa como a gente transforma a nossa e de tantas outras. Vamos de novo? Vamos de novo, vamos de novo? Ah, vamos de novo. Não tá gravando, não, né? Fala aqui, fala aqui, fala aqui, fala aqui, fala aqui, fala aqui. Ahá. O pessoal adora isso. Né? Então no sinal, edita e no sinal, cadê? Tá rodando? Eu tô fazendo kkkk. Tá tudo bem. Implante é ótimo. Implante, não conhece? Não conhece.